Vamos dando sequência aí ao estudo do nosso lar. Hoje o capítulo 22, que tem o título O Bônus Hora. Esse bônus hora já foi falado em alguns outros capítulos, né? Foi citado, eu acho que uma das primeiras vezes naquele capítulo que o André Luiz foi com o ministro Clarencio pedir o trabalho e ele ouve aquela senhorinha falando. E no último capítulo, que foi aquele capítulo que foi sobre a continuação daquela conversa do André Luiz com a senhora Laura, né? Que ele ficou sabendo da organização dos lares, né? Das famílias ali no mundo espiritual, nessa colônia espiritual do nosso lar. E nesse capítulo especificamente, no 21, foi quando o André Luiz se aprofundou um pouquinho nessas questões, nessas dúvidas que surgiram, que ele estava perguntando com relação aos bens ali no mundo espiritual. Como que funcionava, se todos tinham também posses, né? A casa, se era dela, se não era. E ela falou, contou que ela adquiriu esse direito, na verdade foi mais o marido, que anteriormente a ela, por ter desencarnado antes, por ter trabalhado, ele conseguiu conquistar o direito a uma casa, a um lar. Mas no capítulo aqui foi dito também que lá no mundo espiritual, como é tudo mais já bem estruturado, né, mais justo, mais correto, ali no mundo espiritual, nenhuma pessoa tem direito a mais do que uma casa, né? A mais do que uma propriedade para habitação. Então, eles conseguem, conquistam isso. Ah, Oi? não, desculpa, eu esqueci aberto aqui, fui falar com o Miguel. Não, tranquilo. Então, falou isso, e foi um capítulo também que falou sobre o conhecimento do passado. O André Luiz perguntou isso para a senhora Laura, e ela falou que ela demorou um tempo a ter acesso a lembranças das vidas passadas dela, tanto ela quanto o marido, e eles tiveram acesso a 3 décadas só de lembranças, porque eles não teriam condições de lidar com encarnações ainda mais para trás, porque não teria um equilíbrio emocional, não seria útil para que eles se lembrassem daquilo. E aí no final, 300 anos, né? Não era? 300 anos, 3 séculos, isso. Ah, 3 séculos antes, tá. Então foi o que eles tiveram permissão. No momento em que eles adquiriram a capacidade de poder lidar com isso. E aí no final o André Luiz perguntou do marido dela, né, do Ricardo, e foi quando ela contou que apesar deles estarem bem atualmente ali no mundo espiritual, já mais equilibrados e conscientes, né, de uma série de coisas, eles tinham ainda o que progredir e eles tinham também débitos do passado que fazia com que eles tivessem que voltar para a Terra em breve. O Ricardo já tinha voltado e ela agora estava prestes a voltar para uma nova encarnação. E aí terminou, então, aquele capítulo assim. E aí nós vamos entrar agora no capítulo 22, que é o bônus hora. Então, o bônus hora, como sendo uma forma de conseguir quantificar o que se tem no mundo espiritual com relação ao trabalho feito, para usar como se fosse uma moeda mesmo, para adquirir algumas coisas, a exemplo da questão da aquisição do lar, né, da casa, do ambiente onde eles moravam. E aí o capítulo então começa assim. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Então, a própria Laura, né, apesar de já estar evoluída, vocês viram que ela ficou um pouco abalada com a lembrança de que o marido já foi, que ela está sem ele ali. É como se fosse uma troca de ambiente, né? Do mundo dos encarnados para os desencarnados, a mesma coisa acontece. Do mundo dos desencarnados para uma nova encarnação, é uma perda temporária, da mesma maneira. Então, quando a gente perde um ente querido, a gente fala perder, mas não perdeu, né? Alguém parte antes do que a gente, então a morte, que é a desencarnação, a gente fica aqui com saudade. A senhora Laura estava vivendo mais ou menos a mesma coisa. O marido tinha partido, se eu não me engano, há 3 anos já. Então, ela estava na mesma sensação
de separação, né? Por mais que fosse transitória e por mais que ela também já fosse mais evoluída, mais equilibrada, isso não quer dizer que a pessoa não sente. E é por isso o André Luiz resolveu mudar um pouquinho o assunto e perguntou do bônus hora, que foi o que ela citou, com relação ao que foi o que ele conseguiu adquirir aquela casa. E aí ela responde, né? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo, a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Então não é uma moeda, como a gente tem aqui na Terra, uma cédula ou alguma coisa de metal, como o André Luiz perguntou. É uma ficha. É uma ficha que contabiliza as horas trabalhadas. E, como ela fala, funcionando como valor aquisitivo. Então você só adquire aquilo, aquilo só é seu de direito, se você executa aquele trabalho. E aí o André Luiz justamente pergunta: aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos, em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então, olha isso. Aqui já tem uma informação que eu acho muito importante a gente entender, até porque a gente sempre sonha ou luta por um mundo mais evoluído, né? Um mundo melhor, um mundo mais justo. Se o nosso lar e se o mundo espiritual dos planos mais elevados, eles são o que estão mais adiantados nessa questão da organização, estruturação e tudo mais, isso daqui já é uma referência para a gente. Então, olha isso, né? A produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Então, tem coisas que são necessidades essenciais à sobrevivência de um ser humano, que é a alimentação básica e o vestimenta básica. Não estamos falando de luxo, estamos falando de vestimenta. Só o necessário para se cobrir com relação ao pudor e ao frio, a proteção com relação ao frio. E isso é algo que no nosso mundo ainda não existe. Então existem povos, a gente está falando aqui, né, principalmente entre pessoas que conhecem o esforço da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu acho que esse é um dos esforços que a humanidade vem fazendo e que tem que ser eliminado realmente de um mundo onde a gente vai passar de nível. No mundo onde vai sair do mundo de regeneração de expiação e provas, para passar para um mundo de regeneração, a gente sabe que essa transição não é rápida, ela leva séculos. Mas esse é um dos pontos que eu acho, isso é uma interpretação minha, mas que eu acho que deva estar resolvido. Não deveria haver um ser humano que não tenha pelo menos o mínimo para comer ou o mínimo para se vestir. Então é a aquisição que independe até do trabalho. Isso é algo que é fornecido de maneira comum a todos. Então, são serviços centrais da governadoria que promove ou que dão, distribuem a toda a população ali do nosso lar. O celeiro, ó, como ele termina esse parágrafo, o celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então, vestuário básico e alimentação básica, elementar, pertence a todos. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Então, tem algo que é coletivo e eles pensam assim. Eles trabalham por um coletivo, não é para alimentar a minha família ou a mim ou aos que eu tenho prazer ou que tenho mais afinidade. Todos trabalham e a produção é distribuída. Então, o alimento é distribuído para todos. Ninguém passa fome. Ninguém passa necessidades elementares ali nesse plano, pelo menos. Ô, Marcos, a gente nunca se falou propriamente dito, mas a parte também do cuidado
o que seria o hospital, o Ministério da Regeneração, também, né? Então, Também. não se fala, mas é um serviço É um gratuito. serviço essencial. Essencial. Na verdade, Lela, você vai ver, é que você levantou a questão antes, mas ele está esclarecendo primeiro essa parte, mas ele até cita nesse capítulo Ah, tá. que faz parte disso, desse elementar. As pessoas que não trabalham ali no nosso lar, eles estão sendo cuidados e eles estão com habitação nesses locais, no Ministério da Regeneração e do Auxílio. Então, todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Então, nem todos do nosso lar trabalham. Então, vocês se lembram da história da senhorinha, que foi pedir algumas regalias para o ministro Clarencio. E foi até algo que a gente questionou na hora, né? Poxa, mas como que ela mora no nosso lar se ela não trabalha? Ela não está muito sintonizada com a vibração do local e ela está ali. Vocês vão ver, até o final do capítulo vocês vão ver, porque esse capítulo explica um pouquinho disso. E aí ele segue falando: cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Então, mostrando que, como a gente, mais uma vez lembrando, como o nosso lar, ele é uma colônia espiritual um pouco acima da Terra, ela não tem características de um mundo ainda extremamente evoluído. Não tem essa questão de todo mundo a mesma coisa, ninguém tem um pouco mais ou um pouco menos. Aqui no nosso lar, existe ainda a recompensa ou a compensação pelo esforço, porque nem todos ainda estão no mesmo pé com relação à disposição de trabalho. A maioria já está mais ou menos sintonizado, mas ainda existem diferenças nessas gradações, né, de boa vontade, de disposição, de abnegação. Então existem ainda essas diferenças. Mas cada um recebe o necessário. Só que aqueles que trabalham um pouco mais têm alguns direitos a mais. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Então é o que está falando. Não está falando de ostentação e nada disso, mas está falando de gostos, pequenos gostos, né? Então existe a vestuária comum, que é o básico para que todos tenham acesso a isso, mas se você trabalha, você pode vestir alguma coisa um pouquinho diferente, que te agrade um pouquinho mais. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Então, olha isso, né? Tem bastante informação aqui nesse trecho para a gente entender um pouco de alguns capítulos que passaram aí no passado, né? Nos capítulos anteriores. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento. Então, como você falou, Lela, ali no Ministério do Auxílio e tudo mais. Favorecidos pela intercessão de amigos. Então, olha isso. Às vezes eles não têm tanto mérito, mas eles já não têm mais a mesma revolta ou alguns apegos que prendam eles ao umbral. Mas alguns amigos podem interceder por eles, mostrando o quanto que você ter alguém querido pode te beneficiar. Alguém que te ajude, te traga para um lugar melhor, que te dê condições de dar um passo adiante. O exemplo da própria neta da senhora Laura. Ela ainda não está muito bem, mas ela está ali, na presença da avó. Ela está ali tutelada pela avó, orientada pela avó, principalmente porque a espiritualidade entende
que a avó é alguém que não vai paparicar, não vai prejudicar. Vai justamente levar informações, esclarecimentos, que ela avance, que ela cresça, que ela aprenda. Por isso é permitido. Então não é tudo. Não é só porque eu quero, não, então eu tenho um amigo que ele não merece nada, mas então eu vou trazer ele para cá. Não é bem assim. Mas existe a intercessão que algumas afeições podem fazer para que leve alguns que ainda não estão tão preparados. Mas esses são os ociosos, como falou, ou os inativos. Mas as almas operosas conquistam então esse bônus hora e através desse bônus hora eles podem escolher a presença de alguns amigos, eles podem estar dentre algumas pessoas que eles gostariam de estar e não a uma certa imposição, porque eles não têm certos direitos. Ou lugares consagrados ao entretenimento. Vocês lembram que o Lísias e alguns amigos saíram, foram a algum local, e mais para frente vocês vão ver também um outro local que eles vão no campo da música lá, né? São locais de entretenimento no mundo espiritual que também você pode ter o direito de acessar lá se você tiver o trabalho com relação a isso e a contagem desse trabalho, que é o bônus hora, que é justamente o que o capítulo está explicando. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Então, é uma forma de estímulo ao reconhecimento do trabalho. Então, tudo bem que eles já trabalham mais por um desejo pessoal, não pela recompensa, mas a recompensa é um estímulo. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, das 24 horas que o dia se constitui. Então, olha o que ela está falando. Então, lá parecido com aqui, o mínimo de que se exige é 8 horas de serviço útil. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário. Então, olhem isso. 8 horas mínimo e mais 4 horas, como se fosse uma hora extra. Então, se pode trabalhar aqueles mais ativos, 12 horas de um dia de 24 horas ali no plano espiritual. Aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Então, não é um pedido, uma exigência do mundo espiritual ali da governadoria, mas é algo que podem todos aqueles que estiverem dispostos a fazer, ao invés de trabalhar somente 8 horas, trabalhar 12 horas por dia. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana. Sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então, olha isso, um espírito que esteja ali só de boa vontade, ele consegue 72 horas por semana. 304 horas num mês, 300 e um pouco mais, né? 372. Daí dependendo dos dias da semana, mas mais ou menos 300 horas por mês de bônus hora, né? E aqueles que fazem um trabalho sacrificial, vocês lembram no capítulo que a dona Laura falou que ela pode trabalhar recebendo, fornecendo amparo para espíritos que não têm às vezes família por ali e tudo mais. Isso é considerado um serviço sacrificial. Então aí a bônus hora é tratada como em dobro ou no triplo, né? Então aí essas 72 horas podem ser 140 e poucas ou até mais, 200 horas por semana. E aí vamos lembrar um pouquinho daquilo que a gente citou com relação àquela senhora que estava falando com o Clarencio. Vocês se lembram que fazia um pouco mais de ano que ela estava lá, exigindo aquilo tudo do Clarencio. E quando o Clarencio perguntou quantas horas a minha irmã tem aqui do plano espiritual, e ela falou 304 horas. Então imaginem que ela não chegou somando nesses anos que ela está ali,
nem um mês de trabalho. Entre aquele monte de coisa, né? Que o Clarencio botou ela lá, ela saiu reclamando que lá não era lugar para ela. Inúmeras vezes isso aconteceu. Então, ela conseguiu juntar 300 bônus hora. Então, só para a gente se situar um pouquinho no quanto se conquista. Coisa que um espírito assim de boa vontade consegue acumular em um mês de trabalho ou menos. Mas esse é o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Então, olha qual que é a dúvida que o André Luiz está levantando aqui e que a dona Laura já está até respondendo já um pouquinho mais esclarecedoramente, né? Porque o André Luiz falou assim, então esse é o único título de remuneração? Porque se a gente perceber, o bônus hora, ele é uma moeda que está atrelada ao tempo de trabalho, né? Então não é a quantidade em valor, é em tempo, é bônus hora. 1 hora trabalhada, um bônus hora. 70 horas trabalhadas, 70 bônus hora. No máximo, o que pode acontecer é duplicar ou triplicar. Então, o que o André Luiz está perguntando? Poxa vida, mas se é atrelado ao tempo de serviço, então o médico e o enfermeiro vão receber o mesmo tanto? Né? Isso seria o mais justo, porque o trabalho é o trabalho. E aí é o que a senhora Laura fala. Sim, esse é o pagamento para todos os colaboradores da colônia, não só os da administração, os que mandam, como também aos que obedecem, aqueles que são subordinados. E aí, olha o que fala, ela seguindo, né? Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. O André Luiz perguntou, né? Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o segundo? Não, é uma dúvida que a gente fala. Não estamos falando que realmente, então, quem manda vale mais do que quem trabalha e quem obedece. Mas será que não existem alguns trabalhos que exigem mais responsabilidade? Ou é mais elevado, talvez, espiritualmente? Que não deveriam receber o mesmo tanto? A senhora Laura sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Então, o que falou? Os trabalhos sacrificiais, aqueles que exigem um sacrifício maior de quem está fazendo, mas aí não importa se é quem manda ou se é quem obedece. Se ele é um trabalho sacrificial, aí sim, ele pode ser dobrado ou triplicado. Mas, em qualquer posição, você pode receber o mesmo tanto. Então, mostrando já, talvez, um nível de desequilíbrio muito menor do que o que a gente vê aqui na Terra. Os que recebem menos são os que não trabalham, os que são ociosos, né? Ou aqueles que recebem mais são os que fazem um trabalho um pouquinho mais sacrificial. Mas não existe tanta discrepância. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. Então, a senhora Laura está entendendo a pergunta do André Luiz, explicando que ali existe uma certa diferença, não é tão grande, mas que é necessário se pensar um pouquinho além quando a gente vai comparar com o que existe na Terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar por diversos setores da vida humana. Então, olha o que ela fala aqui. Não dá para ser mais ou menos igual
a gente ainda não consegue colocar o mesmo nível de equilíbrio na Terra, porque na Terra a maioria dos homens encarnados ainda está ensaiando esse trabalhar por querer ser útil. A maioria ainda trabalha pela ganância mesmo. Então, isso ao mundo dos inferiores ainda tem que existir um estímulo ainda maior, porque senão a maioria estava parado. Se não tivesse como conquistar ainda recompensas maiores, alguns não se movimentavam tanto assim. E é melhor que se movimentem e que se produza, porque se a gente for analisar, vamos supor, uma pessoa que é extremamente materialista, gananciosa, muito preocupada em ganhar, 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 tudo bem, ela está fazendo algo que está muito fora da lei divina. Mas ela está produzindo, ela está empregando muitas vezes, às vezes são aqueles empresários que têm empresas, eles podem abusar talvez dos seus funcionários, mas de certa forma, apesar de toda a ganância, eles estão levando à mesa de muitas famílias comida essencial. Estão empregando, às vezes, milhares de funcionários. Podem estar totalmente desviados, né? Na forma de interpretar o que eles deveriam estar como trabalho. É o que ela fala ali. A maioria está ensaiando o espírito do serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com mais atenção. Por isso que na Terra ainda existe tantos desequilíbrios. Porque aqui na Terra existem padrões muito divergentes de espíritos, desde os mais elevados aos mais inferiores. E os mais inferiores ainda precisam de um estímulo mais material para que eles se mexam. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Quer dizer, a dona Laura está explicando que esses desequilíbrios até já são prejuízos naturais para eles mesmos, né? Aqui, para muitos de nós encarnados que estão nesses desequilíbrios. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem. Então, olha isso, olha a porcentagem do que a dona Laura está falando. 70% dos administradores terrenos não pesam pelos valores morais que competem, quer dizer, não merecem aquilo que recebem. Então, muito mais da metade do que os empresários, os grandes administradores recebem, não valem aquilo que estão recebendo. Mas isso, por um lado, faz a gente pensar até de outra maneira. Porque às vezes a gente sempre pesa por um lado e acaba depois esquecendo do outro. Porque a gente, quando começa a entender essas coisas, então a gente começa a falar assim, então aquele que possui dinheiro, aquele não presta. Aquele está totalmente perdido, está desviado das leis. Mas o que a senhora Laura está falando é o seguinte, que 70% não pesam dos administradores ao que recebem. Mas 30%, sim. 30% então são trabalhadores justos, são trabalhadores honestos, que valem aquilo que eles recebem e que talvez até utilizem e empreguem esses bens de maneira também mais justa e mais equilibrada. E olha o que ele segue falando. E que a mesma porcentagem pede ser adjudicada a quantos forem chamados à subordinação. Quer dizer, a mesma porcentagem vale para aqueles que também trabalham de maneira subalterna. Também muitos não merecem muito daquilo do que recebem. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional. Então a maioria reclama do que faz, reclama do emprego, reclama do quanto recebe. Então vivem quase todos
a confessar a ausência do impulso vocacional. Então, eu não sirvo para isso. Eu não deveria estar trabalhando aqui. Eu não mereço tal salário. É exatamente o exemplo daquela senhora que ali no nosso lar não se encaixou em nenhum emprego porque ela achava que não merecia nada daquilo. Recebendo, embora, os proventos comuns aos cargos que ocupam. Então, todos esses encarnados, apesar de muitas não merecerem e muitos reclamarem, acabam recebendo. Quantos aqui na Terra não recebem sem fazer nada? Quantos cargos públicos a gente sabe de pessoas que não trabalham e recebem? Então, isso é o que a senhora Laura está falando. No panorama dos encarnados, nós não vamos encontrar justiça mesmo. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e operários que matam o tempo. Então, tem muitos que não valorizam o tempo dentro do trabalho, não fazem valer aquilo que estão recebendo. Onde aí a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assistem e valem-se de leis magnânimas à maneira de mosca venenosa no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Se a gente for pensar mais a fundo, né? Se a gente entende que no mundo espiritual o trabalho é constante, então a gente morre, a gente desencarna, e para aqueles que estão mais evoluídos, o que tem pela frente? Trabalho. Não tem descanso. Quanto mais evoluído o espírito, mais vontade de ser útil e trabalhar ele tem. E quantos aqui na Terra não estão esperando o tempo de aposentar? Quantos estão querendo receber um valor mensal sem precisar fazer nada? Quantos jogam na loteria para não precisar trabalhar? Então, quanto a gente está longe da realidade do que é o nosso futuro no mundo espiritual mais evoluído, né? Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. Então, olha isso. Nos planos espirituais mais elevados, né, o que se considera é o valor moral despendido naquilo. Então, é o desejo de se fazer útil ao semelhante e não da recompensa ainda material. Mas a gente não consegue querer implementar isso num ambiente onde a grande maioria, como a senhora Laura falou, 70% não tem essa envergadura moral para trabalhar dessa maneira. Então, o que se precisa na Terra? De um estímulo a mais. E esse estímulo ainda é a materialidade. O materialismo estimula alguns a produzirem, a serem úteis. Isso é um início, um princípio, né, que a providência divina faz com que essas pessoas comecem a se movimentar, por mais que seja para ganhar algo para eles, mas eles fazem algo pelos outros. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. Então, com essa frase aqui, a senhora Laura também está afirmando o seguinte: até mesmo ali no mundo espiritual, o bônus hora ele serve como um pequeno estímulo, alguma forma de conseguir falar o que você tem direito ou não, mas o maior ganho daqueles que também ali trabalham não é o bônus hora, mas é o crescimento espiritual, que todo trabalho faz para cada um de nós.
Então, independente do que a gente recebeu e do que a gente vai gastar, do mesmo jeito que aqui na Terra, o quanto a gente juntou, o que a gente gastou, acumulou ou usou aquele dinheiro de útil à comunidade ou não, à coletividade, tudo fica para trás. O que a gente leva? O que a gente cresceu com o trabalho, o que a gente aprendeu com o trabalho. Então, o verdadeiro ganho da criatura na Terra ou no nosso lar é de natureza espiritual. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. Então, existe uma diferenciação desse bônus hora. Não é só hora trabalhada, é hora trabalhada no trabalho de esclarecimento, no serviço intelectual. Ou é hora trabalhada em serviço de regeneração, trabalho mais pesado, trabalho mais direto com os seres mais inferiores, e assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. Então, na carteira de listagem dos bônus horas adquirido, inclusive é discriminado que tipo de serviço que você adquiriu aquele bônus hora. Porque, por exemplo, talvez para a gente conseguir executar um determinado curso ou um determinado serviço, eu preciso de um pré-requisito de crescimento espiritual num determinado setor, que pode ser, por exemplo, no Ministério do Auxílio, ali nas enfermagens e tudo mais. Então, se eu não tenho esse bônus hora de trabalho naquele setor, eu não posso passar para um próximo estágio, que aquilo é como se fosse matéria básica. Então, por isso que é discriminado. É só para que eles possam ingressar em novos setores de aprendizado ou de trabalho que tenham exigido esse pré-requisito. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Então, aqueles que estão presentes com assiduidade e se dedicam ao que estão fazendo, então, do coração, né, botando a alma ali, são esses que estão adquirindo verdadeiros valores. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime em benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Então faz sentido. Aquele que trabalhou mais no Ministério da Regeneração se regenerou melhor. Aquele que passou 6.000 horas trabalhando no Ministério do Esclarecimento, ele está mais inteligente. Ele está mais apto, talvez, a serviços de reencarnação, talvez, que exijam mais do raciocínio dele. Então, dependendo do tipo de encarnação que eu vá empreender na próxima vez, eu vou me preparar melhor em determinado setor. Então, se eu venho para ser um cientista, eu com certeza vou estar passando por mais horas no Ministério do Esclarecimento. Eu vou estar me tornando mais sábio para poder executar melhor aquilo que eu me proponho na próxima encarnação. Podemos gastar o bônus hora conquistados, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, no que confere direito a preciosos títulos. Então, não é só reforçando aquilo que ela falou no começo do parágrafo. Independente do bônus hora que eu adquiri e que eu posso gastar, conquistando uma casa, né, um lar, ou uma roupa que eu quero, ou a frequentar determinados locais ali no mundo espiritual, mas esse não é o bem mais valioso que a gente adquire trabalhando lá. Mas é
o tempo de serviço que nos dá capacitação em determinados setores de aprendizado. Então, eu saio de uma faculdade aprendendo tudo aquilo que me foi ensinado. Então, o trabalho de lá também, você sai engrandecido naquele setor que você trabalhou. E não é o que você recebeu de bônus hora que vai te fazer melhor ou não. Tudo tranquilo, gente? Eu acho que tá dando para entender bem, né? Na verdade, é um capítulo que eu acho que, na verdade, dá pra gente até viajar mais, né? Eu acho que eu nem entendo tudo que eu tô lendo aqui. Mas dá pra gente, pelo menos, captar, pescar um pouquinho, né, do que é a essência do conteúdo aqui. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. E olha o que o André Luiz pergunta agora. Poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor dos amigos? E indaguei curioso. E olha o que a senhora Laura responde. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Então, ó, é o que eu estou falando. Exatamente nesse trecho desse capítulo é o que explica o que em alguns capítulos a gente não entendia muito bem. Como é que aquela senhora está ali no nosso lar? É por intercessão de alguém que ama ela, se preocupa com ela, trabalha e tem o merecimento para poder pagar isso um pouco por ela. Então, quando nós nos relacionamos bem, nós conquistamos pessoas que nos amam, né, que cuidam, que se preocupam com a gente, até do lado de lá, essas pessoas podem nos auxiliar com o esforço delas. É claro que tem coisas que têm limites. Então, eu não posso levar alguém que não esteja totalmente livre de algumas amarras, né? Que as nossas dependências, né? As nossas ilusões criam para nós. Mas se a gente já se desfez de algumas delas, existem alguns amigos ou alguns amados, né? Que podem nos puxar. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar, pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Então, olha isso, milhares habitam no nosso lar que são beneficiados por pessoas mais bem preparadas. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquios os portadores de títulos adequados. Entendeu? Então, aqui também explicando o porquê da negativa do ministro Clarencio àquela senhora. Pedir qualquer um pode pedir, mas só tem direito aqueles que estão realmente alinhados com tudo isso que é o mais justo. É um caminho de equilíbrio, né, com relação a trabalhar e conquistar. E o problema da herança é inquirir de repente? Então, olha ainda o que o André Luiz vai além, né? Tá bom, então você adquiriu não sei quantas bônus hora. E aí, você pode passar para os seus filhos? A herança funciona como no mundo no plano dos encarnados? E aí ela responde: não temos aqui demasiadas complicações, porque na Terra nós temos complicações com heranças, né? Aliás, muitas complicações. Mas ali não é tão complicado assim a questão da herança. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso ao plano da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio. Então, fora o que ela já gastou, ela tem acumulado 3.000 bônus hora, trabalhando no Ministério do Auxílio, no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar.
Porém, esses valores serão revertidos ao patrimônio comum. Olha isso. Então, ela trabalhou, ela pode interceder, ela pode beneficiar ali, mas ela vai encarnar aquilo que poderia ser uma herança, patrimônio comum. Não beneficia exclusivamente a ninguém. Patrimônio comum. Permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. Então, por isso que ela chegou no plano espiritual e já pôde ter uma casa. Porque essa também foi uma dúvida que eu tive quando eu li. Falei, poxa, ela acabou de desencarnar, o marido que trabalhou conquistou uma casa e ela já pode usufruir? Sim, porque, na verdade, ela tem o seu merecimento, ela tem algumas conquistas e ela não precisa, então, caminhar com todo o tempo de trabalho para adquirir, já que ela tem algum mérito. E o marido, por ter bastante mérito do tempo trabalhado, ele pode beneficiar algum ente querido, desde que ele não tenha alguns problemas maiores. Então, aqui deixando muito claro, o lar é herança transferível, o resto, patrimônio comum. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante a minha permanência nos círculos carnais. Outra coisa que me explica o que eu tive dúvida no capítulo anterior. Porque vocês se lembram, o capítulo anterior não, um pouquinho mais para trás, que quando ela falou que a filha dela estava para chegar e ela já ia encarnar, e a filha dela já ia trabalhar no Ministério do Auxílio, falou, poxa, mas como que ela já tem lugar para trabalhar? Né? Tudo bem que elas também conhecem o tempo de esforço e o tipo de vida que a filha vem vivendo na Terra, porque sabem que então ela vai chegar merecendo, mas ela já vai chegar até com emprego. Mas aqui outra coisa, ela não pode passar o dinheiro, mas ela pode passar a oportunidade de trabalho. Então ela pode assegurar para a filha e interceder por ela, deixando já um local de trabalho pronto. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Então, o lucro maravilhoso que ela fala aqui é o que falou um pouco atrás. O maior bem que cada um recebe quando trabalha não é nenhum tipo de conquista de registro ou material. É a experiência adquirida. E isso é intransferível, isso cada um leva, para onde for, né? E é o que ela fala, o que ela adquiriu desse lucro maravilhoso, nesses anos todos, está com ela. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Então, esse é o maior benefício que a gente recebe quando a gente trabalha. É o que a gente cresce, é o que a gente adquire de valores morais e espirituais, e isso não é transferível. Ia prorromper em exclamações admirativas, referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes do planeta, mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita. Nossos queridos estão de volta. E levantou-se para atender. Então, estavam chegando, né, de volta o Lísias e os amigos dele daquela noite, né, que eles foram se divertir. Porque eles tinham conquistado esse direito. Então, é um capítulo que esclarece muita coisa. E, na verdade, eu acho até que norteia muita coisa para a gente de um futuro mundo que a gente até tem como objetivo de trazer, né, de contribuir, lutar por um mundo diferente. Talvez esteja muito distante, mas eu acho que já é sei lá, um primeiro passo que a gente pode começar a dar nos nossos esforços para entender ou para tentar dar de ideias, até talvez no nosso local de trabalho, não sei, mas isso é
o futuro, né? Isso é um plano que está adiante do nosso, que já está muito mais bem estruturado e equilibrado e que serve de referência para nós, né? Que nós usemos isso também como inspiração para o que a gente pode fazer aqui na Terra. E aí termina então o capítulo 22, o bônus hora. E aí, o que vocês me dizem? Muito bom e bastante coisa mesmo para refletir, para pensar. E tem muita informação nesse capítulo. É bom reler, né, depois. Esse capítulo tem bastante informação que eu acho que é importante. Todos têm, né? Mas eu acho Todos que têm. ele faz muita relação com o nosso dia a dia, né? Então acho que é um E com capítulo. coisas que a gente julga muito injusto aqui na Terra, né, e que a gente gostaria que fossem diferentes. E a gente tem que entender que existe um limite realmente do que é possível na Terra ainda, Uhum. mas que também existem pontos que a gente pode talvez já colocar como metas para a gente ir trabalhando aos poucos, né? Sei Sim. lá. E principalmente para aqueles que têm oportunidades, né, de trabalhos em empresas maiores e tudo mais, que são onde talvez se consiga implementar alguma coisa diferente, alguma ideia diferente, ou lidar de maneira diferente com os diferentes cargos, né, e tudo mais. Então, eu acho que são reflexões que a gente tem que carregar agora, Sim. para assimilar, digerir, né, e talvez contribuir para a nossa futura vida. É engraçado, Marco, mas até acho que é interessante de compartilhar com todo mundo que o trabalho que eu faço, você sabe que eu trabalho em marketing, uma empresa grande, mas eu estou agora envolvida na parte de impacto social, né? Hum, E que eu acho que está muito interessante, que está mudando muito no mundo do marketing, e eu acho que deve ver muito dessa questão da evolução espiritual. Antigamente se falava, até todo mundo falava, é marketing, né? Tá vendendo coisa que ninguém precisa e todo mundo comprava. é, E virou completamente. Hoje é as empresas desesperadas para saber como que elas conseguem, de fato, conquistar as pessoas, porque as pessoas estão tendo cada vez mais o poder de decidir o que querem e o que não querem. E uma das coisas que virou, assim, claro, é que empresas que não têm uma causa, um propósito, e de fato não estão engajadas com aquilo que elas dizem acreditar, são as empresas que estão morrendo. entendi. Então, as empresas estão, obviamente, tem que ter um motivo por trás também de como fazer com que isso faz com que as empresas continuem ganhando dinheiro, mas realmente começar a apostar e trabalhar com causas sociais virou o marketing. O Entendi. marketing quanto mais você consegue, de fato, mostrar que você se importa e que você está gerando uma nova realidade para pessoas que não teriam acesso, faz com que as pessoas que podem pagar queiram comprar você. Perfeito. Então, Lela, e pensando no que a gente falou aqui no meio do capítulo, né? Talvez o que impulsione essas empresas a buscarem isso ainda seja não as mais nobres das intenções, mas Sim, ainda assim, talvez resolva um problema da humanidade. sim, Se essas exato. grandes empresas resolverem, então, conquistar o cliente, diminuindo a fome no mundo, perfeito. Pelo menos isso não vai acontecer mais. Eu tive uma discussão grande porque eu estou fazendo um trabalho com a fundação do Bill Gates Foundation lá, né? É, Do Bill e da Melinda. E aqui tem várias controvérsias em relação a ele, né? Como você sabe, vários casos que tiveram da história dele. E o que eu falei foi, tudo bem, o dinheiro que ele está colocando em causa social é o dinheiro que ele tira de imposto de renda. Então, se ele sim, põe, ele deixa de ter que pagar imposto de renda, sim, mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa boa. Porque exatamente. pelo menos ele, em vez de ele pagar o imposto de renda, que vai saber para onde esse dinheiro vai, Já vai estar direcionando bem, né? ele já está direcionando, se está certo, se está errado o que ele fez, pelo menos ele está usando o dinheiro que ele tem e está Aí é gerando outra, impacto, né? aí é outra coisa. E você sabe, Lela, que eu acho que pensando nisso até, voltando na questão da Fraternidade Sem Fronteiras, eu acho que é por isso que esse ano a Fraternidade lançou um estímulo ao apadrinhamento de empresas para a É, Fraternidade Sem Fronteiras. eu estou fazendo vários, como eu sou agora responsável pela parte de impacto social, estou fazendo vários contratos
com organizações não governamentais que geram, de fato, impacto. A gente fechou Entendi. agora 3 milhões, mas assim, porque isso agora virou a forma de você gerar engajamento Entendi. para que as pessoas vejam sua empresa como uma empresa digna, Que entendeu? Deus abençoe isso tudo, né? É muito Que interessante essa mudança que está acontecendo, muito legal. legal, muito legal. É bom que você tenha falado isso, porque realmente faz a gente abrir até um pouquinho essa discussão do que nós lemos no capítulo, né? É, Muito bom. Beleza. muito bom. Mais Muito alguém? Bia, Eva? É isso aí? É, Então tá tudo bom. certo. Tá ouvindo vocês falando aí. Joia. Então, beleza. Boa noite para todos. Boa semana. Boa semana. Uma semana. Até a próxima. Até.